Em 1995, foi realizada em Pequim uma conferência mundial para discutir a igualdade de gênero e formas de reduzir a discriminação contra mulheres e meninas. Os países participantes definiram 12 áreas de trabalho. Anualmente, a ONU faz uma avaliação dos resultados e do cumprimento das metas. Para falar sobre o tema, o Cidadania convidou Ana Carolina Querino, gerente do programa ONU Mulheres do Brasil. Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Em primeiro lugar, quais são essas 12 áreas de trabalho? Bom, mulheres e pobreza, educação e capacitação das mulheres, mulheres e saúde, mulheres e mídia, mulheres e meio ambiente, mulheres e economia, mecanismos institucionais de promoção da igualdade de gênero, direitos humanos das mulheres, mulheres e conflitos armados, direitos das meninas, e outras duas agora não me fugiu a mente. Já deu para ter uma ideia, né? Eu disse na abertura que a comissão, que é uma comissão da ONU, anualmente ela se reúne para avaliar o andamento, né, do compromisso desses países. De uma maneira geral, o que já pode se concluir, faltando, quer dizer, daqui o ano que vem vão se celebrar 20 anos. Né, sim. Essa é a comissão, a gente está falando da Comissão sobre o Status das Mulheres, né, que é um organismo intergovernamental ligado à ECOSOC, e que as reuniões anuais são apoiadas pela ONU Mulheres como parte do seu mandato. Essa comissão ela tem por objetivo avaliar diversas normas internacionais relacionadas aos direitos humanos das mulheres. Esse ano ela está dedicada a avaliar os avanços em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a questão de gênero. E, ao mesmo tempo, vai inaugurar esse ciclo... Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são metas mais abrangentes que não se referem apenas à igualdade de gênero, não é isso? Isso, exatamente. Ele é resultado de um pacto entre os países membros das Nações Unidas, estabelecido em 2000, e que criou metas em relação a 8 áreas... redução da pobreza, redução da mortalidade infantil. Isso, mortalidade materna, a questão do meio ambiente. Então, tem os objetivos estão relacionados a 8 áreas temáticas e que encerra o ciclo em 2015. Então, esse ano a comissão está dedicada a avaliar os avanços das mulheres em relação a essas áreas dos ODMs e vai iniciar um ciclo de 1 ano, de 2 meses, já para iniciar a reflexão, levantamento de dados em relação às metas propostas em 1995 na 4ª Conferência Mundial das Mulheres, que foi realizada em Pequim, por isso que a gente chama de Pequim mais 20. Tá. E quer dizer, dentro desses objetivos do milênio, de desenvolvimento do milênio, a comissão avalia no tocante à mulher, no tocante à igualdade de gênero, o que foi cumprido, o que vem sendo desenvolvido. Né? Isso, exatamente. Então, enfim, nesse período, de uma maneira global, depois a gente fala do Brasil especificamente, né? A igualdade de gênero avançou, os objetivos, os compromissos firmados em 95 avançaram, foram cumpridos? Bom, a gente pode observar vários avanços em diversas áreas, né? Assim, temos avanços, as realidades dos países elas variam muito. Em relação à educação, muitos países ainda estão muito aquém da meta, né, de estabelecer a igualdade de acesso nos diversos níveis educacionais, fundamental, médio, superior, né, fazendo uma correspondência com o que a gente tem aqui para ficar mais fácil a compreensão. Mas, ao mesmo tempo, temos diversos países onde ainda existe proibição das mulheres de participarem de uma forma plena do mercado de trabalho. Então, essa questão ainda é um desafio significativo. Temos o caso até daquela menina, acho que é paquistanesa, né, que luta pela participação, para que as mulheres nos países islâmicos tenham direito à educação, e ela foi vítima de um atentado do Talibã e milagrosamente escapou, né? Exatamente. Então, esse é um caso, né, de onde a gente observa que ainda existem proibições que estão relacionadas com
a cultura do país, cultura, religião do país, e que acaba prevalecendo em relação às leis, né? Então, os costumes, eles colocam barreiras formais à igualdade de gênero. A possibilidade das mulheres participarem, não estou falando nem da igualdade em si, mas da possibilidade delas participarem nesses campos, de poder se formar na educação, de poder trabalhar fora de casa. Então, a gente ainda tem desafios significativos, sim. No tocante à educação no Brasil, qual é o panorama? O que ocorreu, então, nesses quase 20 anos? Bom, falando especificamente mais de 2000 para cá, assim, a gente tem um quadro no Brasil em que as mulheres elas estão em condição mais favorável do que os homens no campo educacional. Na base do ensino, no ensino fundamental, até bem pouco tempo atrás, havia mais meninos do que meninas. Hoje, de acordo com os dados mais recentes lançados pelo IBGE, as meninas já ultrapassaram os meninos. Mas à medida que vai evoluindo na escala educacional, vemos que os meninos eles acabam, por questão de evasão escolar, por questão de repetência, vão ficando para trás. Então, quando chega no nível superior, em termos quantitativos, as mulheres chegam a ter uma vantagem de 30% em relação aos homens. Mas essa vantagem... assim, numericamente ou em termos de rendimento também as mulheres... Apenas numericamente em relação à educação. Então, para cada 100... De acordo com o último relatório nacional de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para cada 100 meninos, 100 homens cursando o ensino superior, havia 133 mulheres. Então, nesse nível, a gente pode falar que nessa esfera, a gente pode falar que tem uma vantagem das mulheres. Mas essa vantagem ela não se reverte quando a gente olha todos os outros indicadores sociais, né, em relação à entrada e à participação das mulheres no mercado de trabalho. A disparidade salarial também, né? Acho que sim, já foi constatado, na mesma função os homens ganham mais, né? Na mesma função os homens ganham mais. No âmbito geral, as mulheres elas recebem em torno de 70% do salário dos homens, isso comparando homens e mulheres de uma forma mais ampla, mas se a gente for considerar a questão da interseccionalidade de gênero e raça, uma mulher negra recebe aproximadamente 40% do que recebe um homem branco. E muitas vezes a gente acha que essa disparidade salarial ela é ocasionada pela diferença em formação, experiência profissional e tudo. Mas dados do relatório socioeconômico anual da mulher, o RASIAN, que acabou de ser lançado pela Secretaria de Política para as Mulheres, mostram que quanto maior o nível educacional, maior a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, homens e mulheres com mais de 12 anos de estudo, o rendimento hora do trabalho, ela é mais díspare, né? Então, enquanto uma mulher recebe R$17 por hora hora de trabalho, um homem recebe mais de 26. Então, é onde a diferença fica mais evidente. E a que se deve isso? É só preconceito? Enfim, por quê? Bom, a principal razão que está por trás disso é a divisão sexual das áreas de conhecimento e das áreas de atuação. Então, embora as mulheres elas estejam melhores representadas numericamente, né, no ensino superior, como eu falei um pouco mais cedo, elas estão concentradas em áreas de conhecimento que não dão retorno econômico mais direto, né? Então, estão ali na área de educação, na área da saúde, em áreas que estão relacionadas a tarefas de cuidado que são os papéis tradicionais relacionados às mulheres. E mesmo nessas áreas que são áreas de conhecimento e de ocupação que são ditas femininas, quando nós observamos a distribuição no mercado de trabalho, aquelas posições de chefia de enfermagem, de chefia de direção em escolas,
nem sempre são ocupados por mulheres. A gente observa aí uma disparidade significativa, ou seja, os poucos homens que ocupam essas profissões, eles acabam se destacando em posições mais privilegiadas. Isso é um dos fatores que ocasiona essa diferença salarial. Mas estudos da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, revelam que mesmo isolando esses fatores mais objetivos relacionados à desigualdade de rendimento, ainda existe um percentual ali em torno de entre 5% e 15%, variando de cada país, que não se explica por nenhum desses fatores objetivos e que, por isso, é imputada a questão da discriminação contra as mulheres. Então é necessário sempre bater nessa tecla, fazer campanhas e é necessário também, você acha, no caso do Brasil, uma iniciativa do governo, e como é que você avalia as iniciativas do governo nessa área ou do Congresso para promover a igualdade de gênero? Sim, cada ente da sociedade ele tem um papel fundamental nisso. A Secretaria de Política para as Mulheres, pensando em função, mais especificamente nesse ponto da inserção das mulheres no mercado de trabalho, das desigualdades de rendimento que ainda se observam, ela desenvolve várias iniciativas. Tem o Programa Pro Equidade de Gênero e Raça, que é direcionado às empresas, instituições públicas e privadas. A Secretaria também implementa um programa chamado Mulheres Ciência, que visa estimular a reflexão das mulheres que estão no campo da ciência sobre questões relacionadas à igualdade de gênero e para que elas também tenham condições de se destacar na área acadêmica. Promove um concurso de redações nas escolas para que também que a escola é um campo onde se reproduzem os valores sociais, certo? Então, ações direcionadas a escolas também para estimular a reflexão sobre o tema são ações que têm como resultado esse questionamento desses papéis sociais e dessa divisão sexual de áreas de conhecimento futuramente, né? E, por outro lado, no âmbito do Congresso, já está tramitando há um tempo uma lei de igualdade de gênero, tem outras diversas leis que estão relacionadas com propostas de leis, né, que estão relacionadas com o melhor compartilhamento entre as responsabilidades familiares e o papel das pessoas, tanto homens como mulheres, enquanto trabalhadores na esfera pública. Como exemplo, a gente pode citar a proposta de lei que estende a licença paternidade. Então, existem diversas iniciativas sendo discutidas e que são de fundamental importância. Bem, um outro tema que eu gostaria de abordar, violência contra a mulher. O que se pode falar no plano global e depois no caso do Brasil? Bom, no plano global, acho que o que é importante ressaltar é que é um fenômeno que, por ter por trás toda essa construção social dos papéis de gênero e da dinâmica do homem se achar no direito de agredir as mulheres porque elas estariam ao seu dispor, ao dispor da sua vontade, é um fenômeno que é universal. Independente do nível de desenvolvimento dos países, ele se observa, a gente tem índices inaceitáveis de violência contra as mulheres. E isso também não só em relação ao nível de desenvolvimento dos países, mas também em relação à classe social. Nós temos o senso comum tem uma ideia de que o fenômeno da violência ele é mais comum entre famílias de classe mais baixa. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Como os indicadores relacionados à violência ainda não são indicadores muito avançados, porque é um fenômeno em que muitas mulheres vítimas de violência se sentem constrangidas e acuadas em denunciar, então é difícil mensurar o quanto de mulheres que são vítimas de violência.
O que acaba acontecendo é que, em relação a famílias de renda mais baixa, a gente, não sei te dizer porquê, mas a gente consegue acessar mais esses dados, mas sabemos que é um fenômeno que... A notificação dos casos é maior na classe mais baixa. Isso. De denúncia, embora tenha diversos constrangimentos, a gente sabe que são casos que acabam vindo mais à tona. A gente sabe que nas classes mais altas existe um outro constrangimento de expor o nome da família, né, em relação a esses casos, mas que são mulheres que igualmente sofrem casos de violência contra as mulheres. E o Brasil, nesse contexto mundial, ele se destaca pela resposta que deu ao fenômeno, não em função de ter menos casos de violência doméstica, mas como teve toda a história da Maria da Penha, que foi vítima seguida de agressões do seu ex-marido, diversas tentativas de assassinato, julgamentos que ele foi condenado, mas que não chegou, a pena não foi cumprida, que ele ficou solto, e depois que ela levou a denúncia para a Organização dos Estados Americanos, e em função dessa denúncia o Brasil teve que dar uma resposta que veio na forma dessa lei. Em função dessa existência dessa lei, o Brasil ele se destaca. Tá, mas eu queria te perguntar, porque, me corrija se eu estiver errado, mas recentemente, no último balanço da lei, 10 anos da Lei Maria da Penha, o número de casos de violência doméstica permanece o mesmo, apesar de uma lei, assim, eu não estou criticando a lei, ela trouxe a consciência para a maioria das mulheres. Eu acho que há essa consciência de que elas devem denunciar, né, e não voltar atrás do que antes da lei acontecia isso com muita frequência. A mulher vítima de violência, ela registrava a ocorrência, mas depois ela acabava desistindo do caso, não é isso? Esse é um fenômeno comum, até que está por trás desse fenômeno da violência contra as mulheres, né? Como tem toda uma questão afetiva relacionada, muitas vezes elas acabam que o perfil... Isso vai muito em função do perfil do homem agressor. Ele vai lá, agride, mas depois ele pede desculpa, fala que nunca mais vai fazer. Então, a mulher, por ter toda essa relação afetiva, acaba cedendo, acreditando, dando mais uma chance. E quando chega a denunciar, ela retira a queixa. A questão de não depender dessa relação de denunciar e retirar a queixa foi uma das evoluções que a lei teve a partir da análise pelo Supremo Tribunal Federal. Mas um fator que é importante destacar em relação à Lei Maria da Penha é que, como qualquer outra lei, a sua existência, por si só, ela não é suficiente para eliminar o fenômeno ou coibir o fenômeno. Para que a lei seja efetivamente implementada, é preciso que que as delegacias estejam preparadas para receber essas denúncias e caracterizá-las como casos de violência contra as mulheres. Os juizados onde esses casos tramitam e são avaliados, as pessoas que estão lá precisam também ter uma melhor consciência, uma capacitação para identificar e para julgar o mérito da questão. Então, a lei ela acaba esbarrando nesses outros desafios que vêm sendo trabalhados, né, que vêm sendo identificados e anotados como temas de ação política, mas que salta os olhos e nos coloca essa reflexão, né, de que para que a lei seja efetivamente implementada, é preciso que todo o aparato esteja preparado para reconhecer e acolher, né? Ana, obrigado por essa entrevista, obrigado por aceitar o nosso convite, sucesso no seu trabalho e esperamos tê-la em outras oportunidades aqui no Cidadania. Muito obrigada, pode contar comigo. Obrigado.
O Cidadania conversou com Ana Carolina Querino, gerente do programa ONU Mulheres Brasil, sobre a Pequim Mais 20. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.